Doramigas. Vocês já pararam para reparar que existe um ator que parece ter um contrato assinado com sofrimento nos doramas? Pois é, o Van Yup leva isso a outro nível. Eu não sei o que ele fez para os roteiristas da Coreia, mas a gente precisa urgentemente de mais papéis em que ele tenha, pelo menos uma vez, um final feliz. Seja como o bad boy que perde a garota ou o protagonista que carrega o mundo nas costas, ele é o rei de nos fazer torcer e depois nos deixar com o coração partido. Ele já fez vários doramas, como o Conto de Nodu, 2019, em que não era o ator principal. Também participou de Por Que Ela, entre outros. Mas aos mais conhecidos, como Beleza Verdadeira, Família por Escolha, 18 de Novo e o mais recente, Querido X. Além desses, o Van Yup praticamente especializou-se em personagens que nascem para sofrer. Ele sempre é aquele tipo de personagem que a gente escolhe amar, mesmo sabendo que vai dar ruim. Em Beleza Verdadeira, por exemplo, ele entregou um dos segundos protagonistas mais injustiçados da história dos doramas. O An Seo-junho não só tinha trauma, passado triste e coração enorme, como também tinha química absurda, e ainda assim ficou com o prêmio consolo emocional do público. A famosa síndrome do segundo protagonista nunca foi tão dolorosa. Esse dorama deixou muita gente revoltada, e ainda deixa até hoje. Tenho colegas que não aceitam, até hoje, que a Lim Joo-kyun, interpretada pela atriz Moon Jae-young, tem escolhido ficar com Lee Sol-ho, interpretado pelo Cha Eul-woo. Eu assisti a esse dorama e gostei. Muita gente espera até hoje uma segunda temporada, inclusive eu. Apesar de eu ter gostado muito de ela ter ficado com Sol-ho, acredito que o seu Junho merecia, sim, uma chance. Ele gostava muito dela e, em nenhum momento, ela deu uma oportunidade para ele. Quando seu Junho saiu para ficar com o pai dele, não estou dizendo que ele estava errado, mas a Joo-kyun sofreu muito por ter ficado esperando por ele. E adivinha quem esteve lá com ela? Seu Junho. E, mesmo depois de tanto tempo, ela não deu essa oportunidade. Foi só o Sol-ho voltar para ela ir correndo ficar com ele. E, mais uma vez, o seu Junho abriu mão do que sentia por ela. Eu lembro que ficou um clima meio estranho, e ele resolveu não falar dos sentimentos dele. Falou algo sobre o Sol-ho, e ela foi correndo para a casa dele. Então, em Beleza Verdadeira, ele sofreu com vontade. Em Querido X, o mais recente, o homem nem teve um final. Quem assistiu sabe muito bem do que estou falando. O homem parece gostar de final triste. Ele não era o protagonista, mas teve uma participação em alguns episódios. Já entra sofrendo por algo que fez no passado. Depois, a Baek A-jin, interpretada pela atriz Kim Yo-young, apareceu na vida dele, e o que parecia que teria um final bonito terminou com ele virando foto de camisa da saudade. A perda da avó deixou um vazio enorme, era claramente o último pilar emocional que ele ainda tinha, e, quando a Jin aparece, é como se finalmente alguém tivesse acendido uma luz naquele caos todo. Só que o roteiro decidiu, não hoje. A Jin termina com ele, e o mais cruel é que não termina com briga, termina daquele jeito que dói mais, com silêncio, distância e palavras que não fecham feridas. Ele fica sozinho com tudo que sente, com o luto mal resolvido, com a esperança quebrada, com aquele si, que ecoa. O Van Yup nesse ponto já não é só o rei do sofrimento, ele é o embaixador oficial dos finais que nos deixam olhando pro teto. Agora vou trazer um dorama dele que teve um final feliz para ele. Família por Escolha. É um dorama que conta a história de 3 crianças que foram criadas como irmãos. Yoon Ju-won e Kang Ae-junho foram criados morando na mesma casa pelo pai de Ju-won, e o Kim Sama, interpretado por Van Yup, também vivia lá com o pai dele. Então, no início, aquela era a família deles. Mas, com o tempo, todos cresceram, e o Sama já estava criando sentimentos pela Ju-won. De início, eles não queriam aceitar, pois, como todo mundo sempre viveu ali junto, era difícil aceitar. Mas, no final, deu tudo certo. Eles ficaram juntos e todos aceitaram. Pelo menos nesse ele não sofreu, e ainda era o ator principal. A maioria das pessoas não gostou desse dorama exatamente por isso. Eles não eram família de sangue, mas cresceram todos juntos ali. Tem pessoas que ainda não assistiram e pensam em não assistir por acreditarem que eles eram família. Mas quem assiste de verdade percebe que o roteiro trabalha essa linha com muito cuidado. Além disso, o dorama deixa muito claro o conflito interno dos dois. Eles se sentem culpados por sentir o que sentem, têm medo de magoar a família, tentam reprimir, negam, fogem. Nada ali é tratado como algo simples ou normal. É mostrado como um sentimento que confunde, pesa e exige decisões difíceis. Esses foram alguns doramas em que ele sofreu e um em que ele foi ator principal. Eu não lembro de outros. Se vocês conhecem mais, já deixem aqui nos comentários.
Vou gostar muito de saber. Ele precisa de mais doramas como ator principal, porque é um ótimo profissional. Sei que muita gente se decepcionou muito com ele depois da vinda dele ao Brasil. Confesso que até eu. Mas não posso negar que ele é um ótimo ator e sabe atuar muito bem. Uma coisa não tem a ver com a outra. Precisamos saber separar o profissional da vida real. Não devemos esperar que a pessoa real seja como os personagens de dorama, porque aquilo não é a realidade. Eu amo assistir meus doraminhas, mas entendo que aquilo é ficção, e isso, no fim, é o que torna ser dorameiro uma experiência tão especial, e ao mesmo tempo tão saudável. A gente se envolve, chora, se apaixona por personagens, cria teorias, sofre com segundos protagonistas, defende casal como se fosse parente. Mas entender que tudo aquilo é uma história construída, com roteiro, edição, trilha sonora e atuações, faz toda a diferença. Porque o que nos toca ali é a emoção que a história desperta, não a vida real de quem interpreta. Então é isso, Doramigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem um ator que só sofre, já deixa aqui nos comentários. Eu vou estar vendo tudo. Vou deixar o link do grupo para trocarmos indicações de doramas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com uma doramiga que ama doramas. Beijos e até a próxima!